Boa noite, boa noite. Então, eu estou fazendo este vídeo um pouco tarde, mas eu queria explicar especificamente como a gente pode fazer, quem está assistindo esse vídeo. Um prazer, meu nome é Arthur, sou aluno de algoritmos do professor Hélio e da Universidade Federal do Paraná. E eu estou agora tentando falar para vocês, explicar na verdade, como a gente pode fazer o seguinte exercício. Que é este daqui. Aqui. Como definir um struct e tipo para a representação de um pixel, chamando o tipo de pixel. Um pixel é composto por três campos, que correspondem às três cores básicas. R, que é a cor vermelha, G, que é a cor verde, e B, que é a cor azul. Cada campo de cor deve ser definido como sendo do tipo unsigned char. Então, mas aí vocês me perguntam uma coisa. Tá, Arthur, como que a gente vai fazer isso? Para quem está iniciando na programação e tudo mais. Bom, só vou explicar uma coisa para vocês primeiro. Esse exercício aqui que a gente vai realizar é um exercício da linguagem de programação chamada C, que é um complemento do C++. Então, por exemplo, como que a gente pode criar esse exercício para quem está iniciando na computação, para quem quer fazer os primeiros programas? Esse exercício é para quem já tem uma certa base de programação. Então eu recomendo que quem está iniciando mesmo, vê algum vídeo que pode explicar inicialmente como você pode entrar na linguagem C. Mas tudo bem, chega de conversa. Vamos começar a iniciar a nossa aulinha de como fazer esse exercício. Então, isso aqui estamos no compilador C, que você pode pegar aí da internet. Tem também o compilador Python também que você pode usar, que também vai rodar. Mas nesse caso a gente está usando o C, para a gente já poder começar a iniciar o nosso primeiro programa. Como vocês estão vendo aqui, a primeira partezinha que a gente sempre tem que colocar primeiro antes de fazer qualquer código em C. Outras linguagens têm seu próprio início, mas o C geralmente ele é desse jeito. Tá. Então já está aqui por causa do Hello World que sempre aparece antes da gente poder iniciar qualquer código. Sempre que a gente entra no C aparece esse Hello World. Mas tudo bem. Então, como que a gente faz o exercício? É assim. Aqui a gente tem que definir um struct e um tipo para a representação de um pixel. Ah, mas Arthur, como que a gente faz? É assim. Em primeiro lugar, a gente sempre tem que colocar as barras. E daí o que a gente faz? A gente escreve a definição da estrutura do pixel. É assim mesmo. A gente tem que explicar direito como que a gente vai poder definir esse pixel. Como que a gente define? Porque a gente sabe que ele tem três componentes, que são de três cores que a gente acabou de ver aqui no início do exercício. Tá. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar essas duas barras. E daí, olha só, a gente sempre tem que começar com letra maiúscula. Opa, peraí. Aí, agora sim. E a gente tem que fazer da seguinte maneira. Definição da estrutura pixel. Definição da estrutura pixel. Tá? É assim que a gente vai começar. Assim que a gente vai começar a iniciar o projeto da estrutura do pixel.
Aí, Arthur, o que tem que fazer depois? Então, a gente vai ter que usar o seguinte comando chamado typedefstruct, que vai ser usado para armazenar os nossos componentes. Isso vai ser utilizado para qualquer estrutura de qualquer tipo de coisa que a gente vai fazer. Por exemplo, isso aí é a estrutura de um pixel. Então é algo muito, muito básico. Pode não ser, só uma adendo, talvez não seja tão básico para quem está começando no C, mas para quem já tem uma certa experiência, vai ver que não é um bicho de 7 cabeças. Então, só vamos reavaliar. Vamos começar. Então, a gente coloca o seguinte comando chamado typedefstruct. E a gente sempre tem que abrir esta chave. A gente sempre tem que abrir esta chave, mas para qualquer código que a gente vai querer fazer. Isso não importa o código que você vai querer fazer, você vai ter que adicionar a seguinte chave. Ó, vocês perceberam que a chave da esquerda ela veio para baixo? É assim mesmo. As chaves sempre vão ficar separadas uma da outra. Por quê? Porque essa chave que vai terminar o código. Essa chave que vai terminar o código. Então, tudo bem. Agora, olha... Tá, deixa eu tirar aqui. Pular aqui uma barrinha, né? O que a gente faz? O que a gente pode fazer? Vocês perceberam que cada campo de cor deve ser definido como sendo do tipo unsignature? Então, a gente tem que saber uma coisa. O char, ele armazena letras, ele armazena palavras. Deixa eu já até colocar. E o unsignature, que ele ajuda a complementar certas coisas dentro de um struct. Para complementar certas coisas dentro de um struct. Para poder acrescentar, para fazer o código funcionar, para fazer o código rodar. Então, o que a gente faz? A gente vai ter que fazer um unsignature para os 3 componentes. Por exemplo, vou até fazer aqui. Só um adendo, galera. Vou até parar o código aqui. Quando vocês tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade, volta o vídeo um pouquinho. Que eu vou começar, que eu vou explicar passo a passo cada coisa que eu estou fazendo. Então, se você não entendeu ou está com alguma dúvida, é só você voltar um pouquinho no vídeo, que aí você vai saber o que você está fazendo. Que aí você vai mais ou menos entender o que eu estou falando. Ok? Tudo bem, vamos lá. E Arthur, como que eu faço para... Tipo assim, como que eu faço para nomear esses componentes? Como que eu faço para... o que nome que eu dou? Então, vocês estão percebendo que pelos 3 campos que correspondem às 3 cores básicas, o R é a cor vermelha, então a gente nomeia a cor vermelha de R. O componente da cor vermelha é de R. Tá, vamos colocar aqui pra gente, que senão pode ser um pouquinho confuso para vocês. Vamos colocar aqui. Sempre lembrem de colocar esse ponto e vírgula, que sempre é o que faz o código funcionar. Tá, componente da cor vermelha. Cor vermelha. Que é o R. Não, peraí. Eu esqueci de colocar o R aqui. Tá, tudo bem. Então, agora a gente vai para o próximo unsignature, que vai ser o da cor verde, que é o G. Beleza? Tem que dar um espaço aqui. Componente da cor verde. Beleza. Agora vamos para o próximo. Qual que é o próximo? O B, o unsignature do B, que é a cor azul. Que é o unsignature, que é o B da cor... Desculpa aí. Unsignature do B, que é o componente que representa o componente da cor azul. Tudo bem?
A gente vai colocar aqui um juntinho do outro, tá? One centichar B. Então a gente escreve aqui o componente da cor azul. Beleza? Qualquer coisa, como eu disse, vocês voltam no vídeo para vocês poderem rever. Porque é isso que vai definir o pixel. Por exemplo, esses três uncanny char são o que representa o pixel. O pixel é o nome do que a gente vai querer fazer. Ó, defina o struct e tipo para representação de um pixel. Entendido? Então, o pixel é a complementação de tudo isso. Ele é o que une todos esses componentes. Entendido? Eu vou colocar aqui o pixel, que a gente tem que colocar aqui para poder nomear o código. Tá, agora o que a gente vai fazer? A gente vai começar a criar uma função para poder acrescentar tudo, para a gente poder fazer, para a gente poder alterar o nosso código, para a gente poder alterar. Por exemplo, a gente pode fazer isso para vários códigos. Por exemplo, a função ela pode ser usada para mudar valores, para mudar tudo, para fazer vários tipos de coisas. Então, por exemplo, a gente vai tentar fazer uma função para a gente poder criar o nosso, poder mudar a largura, poder mudar a altura e tudo mais no nosso pixel. Entenderam? Porque é mais ou menos isso que a gente vai ter que fazer para a gente poder começar a fazer nosso código. Ah, Arthur, como que eu faço uma função? Eu nunca vi uma função na vida. Tudo bem, gente, tudo bem. É assim. Ó, o que a gente faz em primeiro lugar? Existem vários códigos que vocês vão ver que é melhor escrever aqui que talvez vocês entendam melhor. O que a gente vai colocar aqui? O int main. E o int main sempre vem com duas barras. Tudo bem? E daí, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir uma nova chave. Ah, mas e agora? O que a gente faz? Como que a gente pode mudar isso? Então, vocês lembram do que eu falei? De que o int main, em alguns códigos, ele vai aparecer depois do include? Depois do include studio? Então, algumas vezes você vai ver isso, mas no caso das funções, ele sempre vai aparecer depois da gente fazer a estrutura de alguma coisa que a gente vai querer fazer. Por exemplo, do pixel, ele vai vir depois da definição da estrutura do pixel. Então o int main, ele vai começar. Ele não vai começar no início, ele vai começar a função. Porque a definição não é a função. A definição é a gente poder, é como se fosse uma apresentação do que é o pixel. Entenderam? Aí a função vai ser como que a gente vai alterar o nosso código. Tudo bem? Então tá, vamos continuar. O que a gente faz agora? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai colocar duas barras, igual a gente fez com a definição. E agora a gente vai ver o tamanho da imagem. Lembre-se que o tamanho vai ser sempre tudo que vocês vão querer começar na função, vocês vão ter que pôr letra maiúscula, tá? Ó, tamanho da imagem. Tamanho da imagem. Ah, mas o que é esse tamanho da imagem? Eu tô boiando, Arthur, me explica. Tudo bem? É assim, o tamanho da imagem, lembra que eu falei da largura e da altura? Então, por exemplo, a gente quer alterar a altura, a gente quer alterar a largura para algo maior, para algo menor. É mais ou menos isso que a gente vai ter que fazer. Ah, mas como que a gente muda?
Como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode colocar números no código? Como que a gente pode alterar alguma coisa? Então, lembram que eu falei que o char ele complementa letras e palavras? Então, no C, a gente tem um comando que a gente usa para poder alterar números, ou números inteiros, em outras palavras. Existe outro comando que a gente pode usar para números decimais, por exemplo, que é o float, mas que nesse caso já não vai entrar tanto aqui, tá? Ah, mas qual é esse comando que a gente põe números? É o comando... Ó, vou colocar aqui o const int para poder ficar mais fácil de entender, mas eu vou explicar o que é esse comando. Esse comando normalmente é o int, que pode complementar números. Mas o que acontece? Para a gente poder alterar um número dentro de uma função, a gente sempre tem que lembrar de colocar aqui o que, por exemplo? O const int, para a gente poder alterar o número dentro da função. Porque assim, sempre que a gente quer apresentar um número, alguma coisa, a gente poderia colocar apenas o int. Mas como a gente quer alterar, a gente tem que colocar o const int. Tudo bem? Então, por exemplo, eu vou querer colocar o const int da largura do nosso pixel. E daí, qual que é a largura? É 10. A largura vai ser 10. Tá. E agora, o que a gente vai querer mudar agora? A altura. A altura da imagem. A altura do nosso pixel. Tudo bem? Então, a gente vai novamente colocar o const int altura, que é igual a 10. Muito tranquilo, né, galera? Tá legal. Agora, a gente vai fazer uma seguinte coisa. A gente vai querer fazer uma outra coisa. Arthur, o que a gente vai querer? O que a gente vai fazer agora? Me explica. Eu explico. É assim. A gente vai fazer algo para suportar esse pixel e os números para a gente poder colocar, para a gente poder armazenar. Ah, Arthur, como que a gente armazena? Através de uma... qual é o nome? Vou colocar aqui só para vocês poderem ver, tudo bem? De uma matriz. Isso que a gente coloca todos os números, isso vale tanto para matemática, quanto para algoritmos, quanto para qualquer coisa. E é utilizado nas 6 linguagens, tudo bem? Então, por exemplo, a gente quer fazer uma matriz de pixels para a imagem. Como que eu falo? A gente quer armazenar nossos números. A gente quer armazenar números tanto dos componentes do pixel e deixar tudo num lugar só. É como se fosse uma gaveta de roupas que você coloca umas roupas e deixa lá armazenado. E daí você pode nomear, desculpa o barulho, vocês podem nomear a gaveta de gaveta 1, que nesse caso seria a matriz 1, matriz 2, matriz 3, matriz 4. Entendido? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a criação da matriz. A criação da matriz de pixels para a imagem. Tudo bem? Então, o que a gente faz? A gente simplesmente vai escrever isso que eu acabei de falar. Criação da matriz de pixels para a imagem. Tudo bem, então. Tudo bem. A gente já está fazendo o desenvolvimento do nosso código. E agora? Bom, vocês lembram como que a matriz ela armazena, né?
Vocês entenderam isso? Quem não entendeu é só voltar o vídeo um pouquinho, beleza? Então tá. Como que a gente faz isso, Arthur? É o seguinte. Você nomeia uma matriz. Aí que a gente vai fazer a nossa primeira matriz, beleza? Então assim, lembra sempre que a gente tem que começar as coisas com letra maiúscula, beleza? Então é assim, a gente vai nomear a nossa matriz de pixel imagem. E daí, o que a gente quer armazenar nessa matriz, por exemplo? Os números que a gente colocou, que são a largura e a altura. Beleza? Então tá bom. Então a gente vai fazer da seguinte maneira. Olha só. A gente vai colocar barras. Daí a gente vai colocar nome largura. E altura. Nesse caso, a gente tem que colocar o ponto e vírgula. Por quê? Porque a gente está fazendo uma matriz. E a gente está querendo armazenar alguma coisa. Não... Vocês lembram que isso vale tanto para a largura e para a altura do constante. Porque... Arthur, por que não apareceu aqui no início? Porque a gente não está nomeando... A gente só nomeou, mas a gente não coloca coisas, por exemplo, a gente não quer armazenar nada, como a gente não quer nomear nada. Então a gente só está fazendo uma coisinha básica só para... tipo, como se fosse só umas anotações do código. Mas que sem isso, também é importante. Por quê? Porque senão a gente não vai conseguir iniciar o nosso... A gente não vai conseguir... O código não vai interpretar. O código não vai interpretar o que a gente vai querer colocar em certos comandos. Tudo bem? É assim que a gente tem que iniciar. Por exemplo, se a gente quer colocar um número dentro do componente de cor vermelha, se não tem o nome, ele não vai entender ele não vai saber para que lugar que ele vai. E o código não vai funcionar. Entenderam? Então tá. Então o que a gente vai colocar agora? A gente vai fazer da seguinte maneira. Ó, a gente vai colocar duas barras de novo. E a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar a seguinte palavra. O que é a palavra? A gente vai unir esses quatro componentes. Nesse caso, a matriz não chega a ser um componente. O componente é mais o que está escrito no CNChar. Mas a gente vai fazer a seguinte coisa. A gente vai unificar. Tanto para o código entender que não são partes diferentes. Tudo deixado de lado. A gente vai organizar. Tudo num cantinho só. A gente vai colocar o que, por exemplo? A gente vai preencher a imagem. A gente vai preencher a imagem com um gradiente de cores. Entenderam? Preenchendo a imagem com gradiente de cores. Nesse caso não precisa de ponto e vírgula, tá? O que a gente vai querer fazer? Como eu disse, unificar. A gente vai querer colocar o gradiente de cores, que é o componente da cor vermelha, o componente da cor verde, o componente da cor azul, unido com a imagem. Porque é nessa hora que a gente vai querer armazenar tanto a largura quanto a altura, unida com os componentes das cores. Entenderam? Então, nesse caso, como que a gente faz isso? Aí a gente vai utilizar um seguinte comando, que é o for. Arthur, mas para que serve o for?
O for, ele é usado para a seguinte maneira. Ele é usado para poder incluir certas coisas. Para a gente poder incluir certas variáveis. Certas variáveis dentro de um código, tá? Por exemplo, a gente quer colocar números, por exemplo. Ele serve tanto para letras quanto para números. Então, se a gente quiser armazenar ints, floats e tudo mais, a gente vai poder deixar tudo armazenado no for. É como se fosse uma pastinha que a gente quisesse colocar nossos documentos. Entenderam? É mais ou menos para isso que serve o for. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai querer colocar o que a gente vai colocar? A gente vai colocar o seguinte comando. Olha. int i. Int i. Que é igual a 0. Entenderam? O int deu 0. Por quê? Porque está representando tanto a altura do comando. Mas como a gente vai... Daqui a pouco a gente vai colocar o que representa o int. Porque o int a gente já sabe que é 10. O int da largura a gente já sabe que é 10. Mas a gente tem que saber colocar para identificar o código seguinte. Para a gente poder representar o nosso código. Então assim. Agora o que a gente vai colocar? O i, o traço da direção direita. O que a gente vai colocar aqui? Para ele poder identificar esse int, a gente tem que colocar altura. Então, me desculpem, é que é que deu um problema na gravação, eu tive que reparar isso daqui. Mas tudo bem, tudo bem. Acontece isso às vezes. Então, como que a gente vai poder continuar? O que a gente vai ter que acrescentar agora? Então, lembra que eu estava falando da altura? Então, como que vai ser? A gente vai colocar, depois desse i, para a gente poder confirmar que é um código em C, a gente tem que colocar i, a letra i, mais. Então, e agora? O que a gente vai fazer? Por exemplo, dessa vez eu fiz um pequeno erro porque eu coloquei a chave para cá. Deveria ter colocado a chave aqui, ó. Diz que talvez dê algum problema. Talvez seja porque, por causa da... Ó, outra coisa. Todo o código de C que vocês fizerem, sempre tem que se colocar a chave perto do comando. Perto do comando para a gente poder iniciar o código direito. Ok? Porque senão, se a gente vai fazer alguma coisa, tá, ela pode não funcionar. Ok? E daí agora? Agora a gente vai fazer seguinte forma. Lembre-se que o for é um sistema de repetição. Tanto é que eu coloquei aqui o for. Vou colocar tudo em minúsculo porque pode ser que dê um pequeno problema quando a gente for iniciar ele. Entendeu? Entenderam?
Então tá, vamos lá. O que a gente vai colocar agora? O int j. Por quê? Por que j? Por quê? Lembre-se que aqui você tem que colocar o 0. Porque o j é o que representa o nosso int largura. É o que representa a largura. Sempre que se for imaginar alguma coisa, a gente usa tanto i quanto j para poder fazer tipo de funções, tudo bem? Mas sempre essas duas letras, o i e o j. Então, olha só. A gente coloca o j aqui. A gente abre a barra para a direita. O que a gente vai colocar aqui? Largura. Daí a gente põe, da mesma forma que o primeiro, j++. Tá. Aqui a gente vai fechar a barra. Ok? Então é mais ou menos assim, porque os dois complementos do for, eles vão necessitar de barra quando estiverem dentro de uma função. Ok? Então tá bom. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai distanciar um pouco os fors da barra. E aqui a gente vai colocar o que, por exemplo? A palavra imagem, que é aí que a gente vai identificar nossa matriz. Que é aí que a gente vai fazer certas variações da imagem, que é o nome da nossa matriz, beleza? Então, como assim? Como acerto? Porque me explica que estou um pouco boiando neste assunto, neste aspecto. Por exemplo, lembre-se aqui a gente quis preencher a imagem com gradiente de cores. Então, identificando isso da seguinte maneira. A gente vai colocar tanto o i quanto o j, que é o que representa a altura e a largura, no quê? Nos três componentes daqui de cima do Unsigned Char. São os componentes das cores vermelha, verde e azul. Então, é uma coisa bem básica. Então tá bom. A gente vai colocar desta forma assim. A gente vai pôr o J. Não, perdão. É o I. E depois o J. Porque lembre-se que sempre tem que ir o I antes do J. Tudo bem? O I antes do J. Vou dar uma distanciada aqui entre eles. Ponto R. Porque lembre-se que tem que identificar. Identificar o componente. Identificar o componente. Dar aquela identificada. Então, vamos começar. Tá, mas o que a gente vai identificar, Arthur? O I, que é a altura. A gente vai identificar a altura. Então, por exemplo, a gente vai colocar I, estrelinha, o que? 25. Vocês estão conseguindo entender alguma coisa? Ó. Lembre-se que a gente tem que representar três cores básicas. Que a gente vai chamar o tipo de pixel. Então, é mais ou menos dessa forma. E daí 25 é o que vai representar o componente. 25 vai ser a representação do componente. Por quê? Porque ele é inconstante. Porque ele pode ser trocado toda hora. Vocês conseguem entender? Opa, desculpa aí.
Ó, então a gente vai colocar as duas barras e nomear o que? Gradiente vermelho. Então, como é que vai ser no próximo? Mais ou menos da mesma maneira. Praticamente da mesma maneira. Só vai trocar alguns nomes. Imagem. E J. O que a gente vai colocar agora? Vezes G. Que vai identificar J vezes 25. Porque só lembrando que essa estrelinha equivale a vezes. Tudo bem? É que mais ou menos representa a altura e a largura do negócio, do nosso componente, é o que representa os gradientes. Por aí vai. Então, pensa só. J vezes 25. Gradiente verde. E agora vai acontecer uma pequena diferença entre o nosso terceiro. Como é que vai ser, Arthur? Qual que é a seguinte diferença? Lembre-se que é mais ou menos a mesma coisa, só que agora a gente vai nomear o B, né? Que é igual a... Agora vai ter uma mudança. Qual que é essa mudança? É o seguinte. Como aqui não está nomeado nem a largura e nem a altura, como é que vai ser? É uma coisa que se mantém constante, que ela não muda e que ela não vai mudar. Então, quando a gente vê que algo não quer mudar e que não vai mudar, que o código não vai mudar, a gente nomeia de constante. Entenderam? Porque é tipo assim, tanto a imagem do gradiente vermelho quanto a imagem do gradiente verde, elas mudam, porque elas são inconstantes. Elas podem mudar a hora que a gente quiser. Claro, aí a gente vai ter que mudar o valor e tudo mais. Mas aí o valor desse daqui não vai mudar. O valor aqui dessa terceira imagem não muda. Então como é que vai ser? A gente vai nomear de 128. Vocês estão conseguindo entender? Que eu esqueci de colocar o ponto e vírgula. Deixa eu colocar. Então aqui a gente sabe que a nossa constante do azul vai valer 128. Tudo bem? Então, agora é só colocar aqui. Cor azul constante. Porque o gradiente ele muda. A cor constante não. A constante qualquer coisa não muda, tá? Então o que vai ser? Daí eu vou subir aqui um pouco a barra para deixar mais organizado. Essas duas barras. Eu só vou colocar por aqui um pouquinho só para poder deixar já embaixo do outro, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai imprimir a imagem no formato ppm. E aí, o que seria isso? A gente vai poder acrescentar, a gente vai poder colocar o printf, que é a escrita do nosso código, que a gente vai escrever nosso código, que a gente vai poder redigir. Ou seja, como que vai ser? A gente vai escrever aqui, lembre-se, letra maiúscula, imprimindo a imagem em formato, vou colocar aqui no formato, né, para deixar um pouquinho mais claro, no formato ppm, tá? Então tudo bem.
Daí a gente vai colocar o printf dos 3. Daí aqui vai ter uma pequena sacada que vocês vão ter que prestar um pouco mais de atenção. Qual que é a sacada, Arthur? É assim, ó. O printf. A gente vai querer colocar. Lembre-se de que a gente sempre tem que colocar aspas. 4 aspas dentro do nosso colchetes. Então o que a gente vai escrever aqui? P3 por N. Tá? O que é esse P3 por N? O P3 por N é o que equivale os 3 componentes do nosso pixel. Tá vendo? Aqui, ó. O P3 representa os componentes. O número representa o número, ou seja, a quantidade. Só que aqui o P3 já está confirmando que é o quanto que é. Só que a gente tem que identificar o número para podermos saber quanto que eles estão falando, que senão o código não vai conseguir compreender, o código não vai conseguir entender qual que vai ser o indicativo, qual vai ser o indicativo de que esse P3 realmente representa o número. Vocês estão entendendo? Então tá bom. Agora vamos colocar o seguinte: printf. De novo, printf de novo. Coloca as aspas. Daí a gente vai colocar o %d nesses dois. Vamos colocar 2% desse, tá? Mas para que serve esse %d? Para a gente, isso equivale tanto para o char quanto para o int. Ou seja, para que isso? Porque vocês estão vendo aqui que mais uma atençãozinha. Esse primeiro %d, ele representa o char, que são as letras. Esse segundo, vocês estão vendo que eu já coloquei até o /n, porque é o que representa o int, que representa para colocar os números inteiros. Então, como que a gente vai fazer isso? Daí a gente vai ter que fazer uma identificação. Mas para que número de quê? %d de quê? Que é? Que é isso? Que é aquilo? Tá, aqui ó. Esse %d e esse %dn, esses 2% desse, ó, lembre-se que a gente vai colocar o seguinte, a gente vai colocar largura e altura. Porque vocês estão entendendo que a largura e a altura equivale a tanto no char quanto no int. E esse %d por n equivale aos números da largura e da altura. Tudo bem? Então a gente vai fazer o seguinte de novo. Vamos colocar aqui printf. E agora a gente vai colocar a seguinte coisa. O que, por exemplo, a gente vai colocar um valor. E que valor é esse? 255n. Que vai representar todo o valor do nosso pixel. Vocês estão conseguindo entender? Estão conseguindo compreender? Tudo isso vai equivaler a 255, que vai ser o número da nossa localização, que vai ser um dos componentes da nossa função. Então tudo bem. Vamos continuar nosso código. E agora, como que vai ser? A gente vai ter que fazer o mesmo processo de repetição. Que processo de repetição?
deixar pausa esse vídeo por pelo menos 10 segundos para vocês conseguirem lembrar qual vai ser o comando de repetição. E aí, conseguiram descobrir? Para quem para quem prestou atenção no vídeo, a gente vamos saber que é o for, tá? Então tá, vamos repetir tudo de novo. O int i que é igual a 0, que é praticamente a repetição disso aqui. Mas a gente tem que saber porque a gente vai imprimir no formato. Então a gente só simplesmente vai copiar. Não tem grande diferença não. Ó, e mais uma coisa, que aí que vocês vão ter que fazer, que isso aí é uma parte que vocês vão ter que sempre se lembrar. Vocês sempre tem que adicionar uma chave. Sempre que vocês querem fazer qualquer tipo de comando no C, que seja um for, por exemplo, qualquer for que vocês quiserem fazer, vocês vão ter que acrescentar uma chave. Então tá, vamos fazer o mesmo processo de repetição. Que dessa vez vai ser o int j, que é igual a 0, que o j vai valer a nossa largura. Que vai ser j++. Tudo bem? Aqui era i++, aqui vai ser j++. Tá? Não vamos esquecer da nossa chavinha. Então, tudo bem. E, bem, como eu disse, aqui já vai ser a complementação de várias dos nossos comandos. Por exemplo, a gente vai colocar aqui o printf. E daí, o que a gente vai querer colocar agora? Basicamente, a nossa largura e nossa altura representada em código. Como por exemplo, sempre se lembre que o char e o int vão equivaler a %d. Tudo bem? %d. Nesse caso, não precisa de vírgula. Tá, a gente deixou agrupado aqui os três juntos, né? Daí a gente vai identificar a nossa imagem. A gente vai identificar os nossos... A gente vai identificar, por exemplo, tanto o nosso i, quanto o nosso j, quanto a nossa altura, quanto a nossa largura. Mais ou menos dividida. Mais ou menos dividida. Tudo bem? Tá certo. Vamos colocar aqui. Ponto R. Tá certo? Que é o nosso gradiente vermelho. Nosso gradiente vermelho. E aqui, como é que vai ser? O mesmo processo, só que agora para o G, vírgula, imagem, mesmíssimo processo, que você já deve ter a craque de saber.
e J ponto B. Ok? Então tá. Deixa eu colocar o parênteses perto daqui. Então, aqui a chave já está aqui. Eu ia adicionar, mas como ela já está aqui, não vai precisar. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai identificar. Como que a gente vai identificar? A gente vai querer identificar os números. Que nesse caso é algo bem simples, porque a gente só vai precisar fazer um comando para identificar que o que a gente está querendo colocar é um número, beleza? Daí, quando a gente colocar para rodar o código, a gente vai poder fazer o nosso... Aí a gente já vai saber quais que são os números dos componentes, tudo bem? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer printf só para identificar. Então, só isso. É simplesmente isso. Só para poder identificar que tudo que a gente está querendo colocar aqui, tanto do J, tipo assim, dos nossos componentes, para ele saber que é um número. Tudo bem? E daí o código está praticamente terminado. Mas o que a gente vai ter que adicionar agora? Que na verdade já está aqui, né? Por causa do outro comando do Hello World. Então o código já está aqui. Tá? Que é o return 0. Esse return 0 é essencial em todos os códigos, não importa qual, seja do mais simples quanto do mais avançado, em todos os códigos em C. Isso é algo que vocês vão ter que lembrar, tudo bem? Isso é uma parte essencial de qualquer código que você for fazer. Vocês conseguem entender? Então tá bom, o código é mais ou menos isso daqui que a gente acabou de ver. A gente vai pôr para rodar, tudo bem? Boa noite, boa noite. Então, eu estou fazendo este vídeo um pouco tarde, mas eu queria explicar especificamente como a gente pode fazer, quem está assistindo esse vídeo. Um prazer, meu nome é Arthur, sou aluno de algoritmos do professor Hélio e da Universidade Federal do Paraná. E eu estou agora tentando falar para vocês, explicar na verdade, como a gente pode fazer o seguinte exercício. Que é este daqui. Aqui. Como definir um struct e tipo para a representação de um pixel, chamando o tipo de pixel. Um pixel é composto por três campos, que correspondem às três cores básicas. R, que é a cor vermelha, G, que é a cor verde, e B, que é a cor azul. Cada campo de cor deve ser definido como sendo do tipo unsigned char. Então, mas aí vocês me perguntam uma coisa. Tá, Arthur, como que a gente vai fazer isso? Para quem está iniciando na programação e tudo mais. Bom, tipo, só vou explicar uma coisa para vocês primeiro. Esse exercício aqui que a gente vai realizar é um exercício da linguagem de programação chamada C, que é um complemento do C++. Então, por exemplo, como que a gente pode criar esse exercício para quem está iniciando na computação,
para quem quer fazer os primeiros programas. Isso daqui esse exercício é para quem já tem uma certa base de programação. Então eu recomendo que quem está iniciando mesmo, vê algum vídeo que pode explicar inicialmente como você pode entrar na linguagem C. Mas tudo bem, chega de conversa. Vamos começar a iniciar a nossa aulinha de como fazer esse exercício. Então, isso aqui estamos no compilador C, que você pode pegar aí da internet. Tem também o compilador Python também que você pode usar, que também vai rodar. Mas nesse caso a gente está usando o C, para a gente já poder começar a iniciar o nosso primeiro programa. Como vocês estão vendo aqui, a primeira partezinha que a gente sempre tem que colocar primeiro antes de fazer qualquer código em C. Outras linguagens têm seu próprio início, mas o C geralmente ele é desse jeito. Tá. Então já está aqui por causa do Hello World que sempre aparece antes da gente poder iniciar qualquer código. Sempre que a gente entra no C aparece esse Hello World. Mas tudo bem. Então, como que a gente faz o exercício? É assim. Aqui a gente tem que definir um struct e um tipo para a representação de um pixel. Ah, mas Arthur, como que a gente faz? É assim. Em primeiro lugar, a gente sempre tem que colocar as barras. E daí o que a gente faz? A gente escreve a definição da estrutura do pixel. É assim mesmo. A gente tem que explicar direito como que a gente vai poder definir esse pixel. Como que a gente define? Porque a gente sabe que ele tem 3 componentes, que são de 3 cores que a gente acabou de ver aqui no início do exercício. Tá. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar essas 2 barras. E daí, olha só, a gente sempre tem que começar com letra maiúscula. Opa, peraí. Aí, agora sim. E a gente tem que fazer da seguinte maneira. Definição da estrutura pixel. Definição da estrutura pixel. Tá? É assim que a gente vai começar. Assim que a gente vai começar a iniciar o projeto da estrutura do pixel. Aí, Arthur, o que tem que fazer depois? Então, a gente vai ter que usar um seguinte comando chamado typedefstruct, que vai ser usado para armazenar os nossos componentes. Isso vai ser utilizado para qualquer estrutura de qualquer tipo de coisa que a gente vai fazer. Por exemplo, isso aí é a estrutura de um pixel. Então é algo muito, muito básico. Pode não ser, só um adendo, talvez não seja tão básico para quem está começando no C, mas para quem já tem uma certa experiência, vai ver que não é um bicho de 7 cabeças. Então, só vamos reavaliar. Vamos começar. Então, a gente coloca o seguinte comando chamado typedefstruct. E a gente sempre tem que abrir esta chave. A gente sempre tem que abrir esta chave, mas para qualquer código que a gente vai querer fazer. Isso não importa o código que você vai querer fazer, você vai ter que adicionar a seguinte chave. Ó, vocês perceberam que a chave da esquerda ela veio para baixo? É assim mesmo. As chaves sempre vão ficar separadas uma da outra. Por quê? Porque essa chave que vai terminar o código. Essa chave que vai terminar o código. Então, tudo bem. Agora, olha... Tá, deixa eu tirar aqui. Pular aqui uma barrinha, né? O que a gente faz? O que a gente pode fazer? Vocês perceberam que cada campo de cor deve ser definido como sendo do tipo unsigned char? Então, a gente tem que saber uma coisa. O char, ele armazena letras, ele armazena palavras. Deixa eu já até colocar. E o assigned char, que ele ajuda a complementar
certas coisas dentro de um struct. Para complementar certas coisas dentro de um struct. Para poder acrescentar, para fazer o código funcionar, para fazer o código rodar. Então, o que a gente faz? A gente vai ter que fazer um unsigned char para os 3 componentes. Por exemplo, vou até fazer aqui. Só um adendo, galera. Vou até parar o código aqui. Quando vocês tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade, volta o vídeo um pouquinho. Que eu vou começar, que eu vou explicar cada passo a passo, cada coisa que eu estou fazendo. Então, se você não entendeu ou está com alguma dúvida, é só você voltar um pouquinho no vídeo, que aí você vai saber o que você está fazendo. Que aí você vai mais ou menos entender o que eu estou falando. Ok? Tudo bem, vamos lá. E Arthur, como que eu faço para... Tipo assim, como que eu faço para nomear esses componentes? Como que eu faço para... o que nome que eu dou? Então, vocês estão percebendo que pelos 3 campos que correspondem às 3 cores básicas, o R é a cor vermelha, então a gente nomeia a cor vermelha de R. O componente da cor vermelha é de R. Tá, vamos colocar aqui pra gente, que senão pode ser um pouquinho confuso para vocês. Vamos colocar aqui. Sempre lembrem de colocar esse ponto e vírgula, que sempre é o que faz o código funcionar. Tá, componente da cor vermelha. Cor vermelha. Que é o R. Não, peraí. Eu esqueci de colocar o R aqui. Tá, tudo bem. Então, agora a gente vai para o próximo unsigned char, que vai ser o da cor verde, que é o G. Beleza? Tem que dar um espaço aqui. Componente da cor verde. Beleza. Agora vamos para o próximo. Qual que é o próximo? O B, o unsigned char do B, que é a cor azul. Que é o unsigned char, que é o B da cor... Desculpa aí. Unsigned char do B, que é o componente que representa o componente da cor azul. Tudo bem? Então a gente vai colocar aqui um juntinho do outro. Tá? Unsigned char B. Então a gente escreve aqui o componente da cor azul. Beleza? Qualquer coisa, como eu disse, vocês voltam no vídeo para vocês poderem rever. Porque é isso que vai definir o pixel. Por exemplo, esses 3 unsigned char são o que representa o pixel. O pixel é o nome do que a gente vai querer fazer. Defina um struct e tipo para representação de um pixel. Entendido? Então, o pixel é a complementação de tudo isso. Ele é o que une todos esses componentes. Entendido? Eu vou colocar aqui o pixel, que a gente tem que colocar aqui para poder nomear o código. Tá, agora o que a gente vai fazer? A gente vai começar a criar uma função para poder acrescentar tudo, para a gente poder fazer, para a gente poder alterar o nosso código, para a gente poder alterar. Por exemplo, a gente pode fazer isso para vários códigos. Por exemplo, a função ela pode ser usada para mudar valores, para mudar tudo, para fazer vários tipos de coisas. Então, por exemplo, a gente vai tentar
fazer uma função para a gente poder criar o nosso, poder mudar a largura, poder mudar a altura e tudo mais no nosso pixel. Entenderam? Porque é mais ou menos isso que a gente vai ter que fazer para a gente poder começar a fazer nosso código. Ah, Arthur, como que eu faço uma função? Eu nunca vi uma função na vida. Tudo bem, gente, tudo bem. É assim. Ó, o que a gente faz em primeiro lugar? Existem vários códigos que vocês vão ver que vai que é melhor escrever aqui que talvez vocês entendam melhor. O que a gente vai colocar aqui? O int main. O int main. E o int main sempre vem com duas barras. Tudo bem? E daí, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir uma nova chave. Ah, mas e agora? O que a gente faz? Como que a gente pode mudar isso? Então, vocês lembram que eu falei de que o int main, em alguns códigos, ele vai aparecer depois do include? Depois do include studio? Então, algumas vezes você vai ver isso, mas no caso das funções, ele sempre vai aparecer depois da gente fazer a estrutura de alguma coisa que a gente vai querer fazer. Por exemplo, do pixel, ele vai vir depois da definição da estrutura do pixel. Então, o int main, ele vai começar. Ele não vai começar no início, ele vai começar a função. Porque a definição não é a função. A definição é a gente poder, é como se fosse uma apresentação do que é o pixel. Entenderam? Aí a função vai ser como que a gente vai alterar o nosso código. Tudo bem? Então tá, vamos continuar. O que a gente faz agora? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai colocar duas barras, igual a gente fez com a definição. E agora a gente vai ver o tamanho da imagem. Lembre-se que o tamanho vai ser sempre tudo que vocês vão querer começar na função, vocês vão ter que pôr letra maiúscula, tá? Ó, tamanho da imagem. Tamanho da imagem. Ah, mas o que é esse tamanho da imagem? Eu tô boiando, Arthur, me explica. Tudo bem? É assim, o tamanho da imagem, lembra que eu falei da largura e da altura? Então, por exemplo, a gente quer alterar a altura, a gente quer alterar a largura para algo maior, para algo menor. É mais ou menos isso que a gente vai ter que fazer. Ah, mas como que a gente muda? Como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode colocar números no código? Como que a gente pode alterar alguma coisa? Então, lembram que eu falei que o char ele complementa letras e palavras? Então, no C, a gente tem um comando que a gente usa para poder alterar números, ou números inteiros, em outras palavras. Existe outro comando que a gente pode usar para números decimais, por exemplo, que é o float, mas que nesse caso já não vai entrar tanto aqui, tá? Ah, mas qual é esse comando que a gente põe números? É o comando... Ó, vou colocar aqui o const int para poder ficar mais fácil de entender, mas eu vou explicar o que é esse comando. Esse comando normalmente é o int, que pode complementar números. Mas o que acontece? Para a gente poder alterar um número dentro de uma função, a gente sempre tem que lembrar de colocar aqui o que, por exemplo? O const int, para a gente poder alterar o número dentro da função. Porque assim, sempre que a gente quer apresentar um número, alguma coisa, a gente poderia colocar apenas o int. Mas como a gente quer alterar, a gente tem que colocar o const int. Tudo bem? Então, por exemplo, eu vou querer colocar o const int da largura do nosso pixel. E daí, qual que é a largura? É 10. A largura vai ser 10. Tá. E agora, o que a gente vai querer mudar agora? A altura.
a altura da imagem, a altura do nosso pixel, tudo bem? Então a gente vai novamente colocar o const int altura, que é igual a 10. Muito tranquilo, né, galera? Tá legal. Agora a gente vai fazer uma seguinte coisa. A gente vai querer fazer uma outra coisa. Arthur, o que a gente vai querer? O que a gente vai fazer agora? Me explica. Eu explico. É assim. A gente vai fazer algo para suportar esse pixel e os números para a gente poder colocar, para a gente poder armazenar. Ah, Arthur, como que a gente armazena? Através de qual é o nome? Vou colocar aqui só para vocês poderem ver, tudo bem? De uma matriz. Isso que a gente coloca todos os números, isso vale tanto para matemática, quanto para algoritmos, quanto para qualquer coisa. E é utilizado nas 6 linguagens, tudo bem? Então, por exemplo, a gente quer fazer uma matriz de pixels para imagem. Como que eu falo? A gente quer armazenar nossos números. A gente quer armazenar números tanto dos componentes do pixel e deixar tudo num lugar só. É como se fosse uma gaveta de roupas que você coloca umas roupas e deixa lá armazenado. E daí você pode nomear, desculpa o barulho, vocês podem nomear a gaveta de gaveta 1, que nesse caso seria a matriz 1, matriz 2, matriz 3, matriz 4, entendido? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a criação da matriz. A criação da matriz de pixels para a imagem. Tudo bem? Então, o que a gente faz? A gente simplesmente vai escrever isso que eu acabei de falar. Criação da matriz de pixels para a imagem. Tudo bem, então. Tudo bem. A gente já está fazendo o desenvolvimento do nosso código. E agora? Bom, vocês lembram como que a matriz ela armazena, né? Vocês entenderam isso? Quem não entendeu é só voltar o vídeo um pouquinho. Beleza? Então tá. Como que a gente faz isso, Arthur? É o seguinte. Você nomeia uma matriz. Aí que a gente vai fazer a nossa primeira matriz. Beleza? Então assim. Lembra sempre que a gente tem que começar as coisas com letra maiúscula. Beleza? Então é assim. A gente vai nomear a nossa matriz de pixel imagem. E daí, o que a gente quer armazenar nessa matriz, por exemplo? Os números que a gente colocou, que são a largura e a altura. Beleza? Então tá bom. Então a gente vai fazer da seguinte maneira. Olha só. A gente vai colocar barras. Daí a gente vai colocar nome largura. E altura. Nesse caso, a gente tem que colocar o ponto e vírgula. Por quê? Porque a gente está fazendo uma matriz. E a gente está querendo armazenar alguma coisa. Não... Vocês lembram que isso vale tanto para a largura e para a altura do const int. Porque, Arthur, por que não apareceu aqui no início? Porque a gente não está nomeando, a gente só nomeou, mas a gente não coloca coisas, por exemplo, a gente não quer armazenar nada, como a gente não quer nomear nada. Então a gente só está fazendo uma coisinha básica só para... tipo, como se fosse só umas anotações do código.
Mas que sem isso também é importante. Por quê? Porque senão a gente não vai conseguir iniciar o nosso... A gente não vai conseguir... O código não vai interpretar. O código não vai interpretar o que a gente vai querer colocar em certos comandos. Tudo bem? É assim que a gente tem que iniciar. Por exemplo, se a gente quer colocar um número dentro do componente de cor vermelha, se não tem o nome, ele não vai entender ele não vai saber para que lugar que ele vai. E o código não vai funcionar. Entenderam? Então tá. Então o que a gente vai colocar agora? A gente vai fazer da seguinte maneira. Ó, a gente vai colocar duas barras de novo. E a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar a seguinte palavra. O que é a palavra? A gente vai unir esses quatro componentes. Nesse caso a matriz não chega a ser um componente. O componente é mais o que está escrito no Unchar. Mas a gente vai fazer a seguinte coisa, a gente vai unificar, tanto para o código entender que não são partes diferentes, tudo deixadas de lado. A gente vai organizar tudo num cantinho só. A gente vai colocar o que, por exemplo? A gente vai preencher a imagem. A gente vai preencher a imagem com um gradiente de cores. Entenderam? Preenchendo a imagem com gradiente de cores. Nesse caso não precisa de ponto e vírgula, tá? O que a gente vai querer fazer? Como eu disse, unificar, a gente vai querer colocar o gradiente de cores, que é o componente da cor vermelha, o componente da cor verde, o componente da cor azul, unido com a imagem. Porque é nessa hora que a gente vai querer armazenar tanto a largura quanto a altura, unida com os componentes das cores. Entenderam? Então, nesse caso, como que a gente faz isso? Aí a gente vai utilizar um seguinte comando, que é o for. Ah, Arthur, mas para que serve o for? O for, ele é usado para a seguinte maneira. Ele é usado para poder incluir certas coisas. Para a gente poder incluir certas variáveis. Certas variáveis dentro de um código, tá? Por exemplo, a gente quer colocar números, por exemplo. Ele serve tanto para letras quanto para números. Então, se a gente quiser armazenar ints, floats e tudo mais, a gente vai poder deixar tudo armazenado no for. É como se fosse uma pastinha que a gente quisesse colocar nossos documentos. Entenderam? É mais ou menos para isso que serve o for. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai querer colocar o que a gente vai colocar? A gente vai colocar o seguinte comando. Olha, int i, que é igual a 0. Entenderam? O int deu 0. Por quê? Porque está representando tanto a altura do comando. Mas como a gente vai... Daqui a pouco a gente vai colocar o que representa o int. Porque o int a gente já sabe que é 10. O int da largura a gente já sabe que é 10. Mas a gente tem que saber colocar para identificar o código seguinte. Para a gente poder representar o nosso código.
Então assim. Agora o que a gente vai colocar? O I, o traço da direção direita. O que a gente vai colocar aqui? Para ele poder identificar esse int, a gente tem que colocar altura.